Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Parte 1. A narrativa. De como Tristão nasceu, cresceu e veio a tornar-se um grande cavaleiro. Há muito tempo, na época do rei Arthur, Mark reinava na Cornualha. Era o rei justo e bom, e todos os seus súditos o amavam pela sua justiça e bondade. Mas nem tudo corria bem para Mark, pois inimigos cruéis cercavam e invadiam suas terras. O bom Rivalem, rei de Lyonesse, veio da França com seu exército, e graças à sua ajuda, Mark teve uma grande vitória. Tão grato ficou a Rivalem que lhe deu em casamento sua única irmã, Blanchefleur, que aqui a gente vai chamar de Branca-Flor, como sinal de eterna amizade e aliança. Tal como seu nome, que significa flor branca, Blanchefleur era alva, delicada e bela. As bodas reais foram realizadas no castelo de Tintagel, e ali foi concebida uma criança. Sobre ela ainda vamos falar muito, pois essa criança fatídica era Tristão. Não demorou muito e más notícias foram anunciadas. As terras do rei Rivalem, em Lyonesse, estavam sitiadas por um traiçoeiro tirano, o Duque Morgan. Rivalem embarcou de volta para defender suas terras, levando consigo seu exército e a nova rainha Branca-Flor. Mas após meses de guerra, o pobre rei foi surpreendido numa pérfida emboscada e cruelmente foi assassinado por Morgan. Ao saber disso, Branca-Flor ficou lívida e desfaleceu. Fugiu-lhe a vida desde então. Apesar de estar em adiantado estado de gravidez, não mais quis viver. Tudo o que ansiava era unir-se novamente ao marido no outro mundo. Por 3 dias desejou a morte, mergulhada em profundo sofrimento. No 4º dia, deu à luz uma criança e saudou-a com as seguintes palavras: Filhinho, tanto tempo ansiei por te ver. Mulher alguma jamais trouxe ao mundo criatura tão bela. A tristeza me seduziu. Na tristeza te dei à luz. Na tristeza passas o teu primeiro dia de festa. E como chegaste a esse mundo cercado de tristeza, teu nome não pode ser outro senão Tristão, o filho da tristeza. Foi assim que Branca-Flor escolheu o nome do filho, beijou-o e em seguida morreu. Lord Rohault, fiel marechal do rei Rivalem, ao ver que a guerra estava perdida, entregou os castelos ao Duque Morgan e as terras de Lyonesse caíram sob sua tirania. Mas Rohault escondeu o pequeno Tristão entre seus próprios filhos, para evitar que o maldoso Duque Morgan assassinasse também a criança. Tristão cresceu belo e forte entre os filhos de Rohault, sem saber quem era, acreditando que ele fosse seu verdadeiro pai. Chegado o tempo, o fiel cavaleiro ensinou-lhe todas as artes da baronia. Lança a espada, escudo e arco. Lançar disco de pedra, saltar largos fossos. Odiar toda mentira e traição. Honrar a palavra, cantar e tocar a harpa. Exercer o ofício de caçador.
Tristão cavalgava como se ele e seu cavalo fossem uma única criatura. Era leal e corajoso, e apesar de ser apenas um menino, manejava a espada como um cavaleiro adulto. Todos elogiavam Rohalt pelo seu nobre filho. Rohalt, porém, olhava para Tristão e via nele o seu rei. Certo dia, piratas noruegueses, dizendo-se mercadores, atraíram Tristão para seu navio. Apesar de o garoto ter lutado como um filhote de leão, os piratas o capturaram e o prenderam, pois um jovem tão bonito poderia facilmente ser vendido como escravo numa terra distante. Mas o mar repeliu o navio dos ladrões e uma terrível tempestade abateu-se sobre a embarcação, fazendo com que grandes ondas invadissem o convés. Como os bandidos sabiam que as divindades do oceano estavam irritadas com o crime cometido, colocaram Tristão num bote e o soltaram. Imediatamente as ondas se acalmaram. Tristão viu terra à sua frente e, cheio de contentamento, remou para a praia. Eram as belas praias da Cornualha, onde o seu tio, rei Mark, continuava a reinar. Por acaso, os caçadores reais estavam na praia, e Tristão tanto os agradou com as suas habilidades que o levaram à corte do rei. Quando viu Tristão, Mark sentiu-se perturbado e, sem que soubesse o motivo, encheu-se de ternura. Em Tristão, ele viu o rosto da sua amada irmã, Branca-Flor, e era como se o sangue dela clamasse por ele. Depois do jantar, Tristão tomou da harpa e cantou antigas canções. Todos os corações se enterneceram e havia lágrimas nos olhos de todos. E o rei Mark disse: Filho bendito seja o mestre que te ensinou, e que Deus te abençoe, pois Deus ama os bons cantores. Para nossa alegria vieste a esse teto. Fica, pois, conosco por longo tempo, amigo. E Tristão respondeu: Aqui ficarei, ó Senhor, e vos servirei fielmente como vassalo. Durante 3 anos, Tristão viveu no castelo de Tintagel. O rei foi como um pai para ele, e um afeto profundo floresceu entre os dois. Quando 3 anos se passaram, o fiel marechal Rohalt foi a Cornualha, pois tinha procurado Tristão por muitas terras. Assim, Tristão descobriu quem era: sobrinho do rei Mark, filho do rei Rivalen, herdeiro do trono de Lyonesse. Com um regimento de bons cavaleiros, Tristão cruzou as águas em direção a Lyonesse e insuflou os camponeses, que se encheram de coragem para lutar contra o tirano Morgan. Defrontou-se com o traidor no campo de batalha e matou de um só golpe de espada, assim reparando a traição cometida por Morgan nos tempos passados. Tristão colocou Rohalt no trono de Lyonesse e disse aos seus barões: Aqui sou rei e essa terra me é querida, mas meu coração está com meu tio, o bom rei Mark. Agora que o tirano está morto, deixo-vos meu fiel Rohalt para que governe em meu lugar, pois devo voltar para servir a Mark, meu senhor. Ouvindo essas palavras, os barões gemeram e se lamentaram em coro, pois queriam manter Tristão em Lyonesse para governá-los. Mas responderam: É justo, meu senhor. Naqueles tempos, a Irlanda era um reino poderoso, cujo governante cobrava um terrível tributo aos habitantes da Cornualha. Estes rangiam os dentes de raiva e gemiam de dor, pois a cada 4 anos eram obrigados a enviar 300 rapazes e 300 moças,
escolhidos entre seus filhos, para servir como escravos e morrerem na Irlanda. Porém, havia 15 anos que o rei Mark recusava-se a pagar o tributo. E com isso, o rei irlandês estava furioso. A rainha da Irlanda era uma poderosa feiticeira e seu irmão um gigante, conhecido como Morholt. Tão grande e forte era ele que 5 cavaleiros juntos não conseguiam derrotá-lo. Num dia funesto, Morholt desembarcou na Cornualha, acompanhado de muitos cavaleiros, e exigiu o tributo de rapazes e donzelas. Mas, disse ele, se algum cavaleiro da Cornualha estiver disposto a me enfrentar, o combate decidirá se o tributo da Irlanda é realmente justo. Pois Deus me dará a vitória, se meu rei estiver com a razão. Morholt colocou-se diante dos barões da corte e propôs o julgamento por combate. Mas todos permaneceram em silêncio, amedrontados. No dia seguinte, novamente ele se apresentou diante da corte e sugeriu o combate. Mas foi como se um gavião tivesse penetrado numa gaiola de pardais. Os barões da Cornualha tremeram e esconderam a cabeça debaixo das asas. No 3º dia, no entanto, o rapaz adiantou-se e, ajoelhando-se diante do rei, disse: Meu senhor, permiti que eu lute. E esse rapaz era Tristão. Tristão deveria enfrentar Morholt numa pequena ilha ao largo da costa. No dia da batalha, os barões choraram de pena e de vergonha por não terem a coragem de Tristão. A população acompanhou o jovem até a praia, chorando e rezando. Eles ainda mantinham a esperança, pois a esperança no coração dos homens sobrevive em magras pastagens. Chegando ao campo de batalha, Tristão desembarcou e em seguida empurrou o bote ao largo. Morholt ficou suspenso, surpreso, mas Tristão disse: Somente um de nós sairá daqui com vida. Um barco será suficiente. As pessoas reunidas na praia ouviram por 3 vezes um tremendo grito vindo da pequena ilha. Os cavaleiros de Morholt riram, seguros da vitória, enquanto as mulheres da Cornualha choraram e, em fila, realizaram os rituais de luto, batendo palmas em uníssono e gritando muito alto. Ao meio-dia, o povo viu o barco de Morholt voltando da ilha, com suas velas cor de púrpura real enfurnadas pelo vento. Nesse instante, realmente perderam as esperanças e choraram desesperadamente. Mas quando o barco se aproximou, viram Tristão em pé na proa, com o sol refletido em sua armadura, brandindo 2 espadas. Os jovens gritaram e alegremente jogaram-se na água, indo ao seu encontro. Depois que atracaram o barco, Tristão disse aos cavaleiros de Morholt: Senhores da Irlanda, Morholt lutou bravamente. Vede, minha espada está partida e um estilhaço dela ficou preso em sua cabeça. Levai esse aço, senhores, é o tributo da Cornualha. Mesmo com o sangue correndo de seus ferimentos, Tristão atravessou a cidade de Tintagel em direção ao castelo. As pessoas acenavam com ramos verdes e espalhavam flores à sua passagem. Entoavam cânticos de agradecimento a Deus e penduravam ricas tapeçarias em suas janelas. Ao longo do caminho, os sinos repicavam e as trombetas soavam alegremente. Diante do castelo, Tristão desfaleceu devido aos ferimentos, sendo amparado pelo rei Mark. As feridas de Tristão pioravam cada vez mais, pois Morholt o havia atingido com uma farpa envenenada. Ficou pálido e definhou. Nem médicos, nem feiticeiros conseguiam curá-lo. Para aquele veneno, somente a feiticeira rainha da Irlanda
e a sua filha, Isolda a Bela, possuíam os encantamentos secretos para salvá-lo. Mas essas duas mulheres, com seus poderes mágicos, estavam na Irlanda. Dia e noite elas velavam o corpo de Morholt. Dia e noite elas amaldiçoavam o nome de Tristão de Lyonesse. Dia e noite elas clamavam por vingança. Agora Tristão sabia que não havia remédio para ele, na Cornualha, mas seu coração lhe dizia que fosse ao mar e procurasse a cura ou a morte. Gostaria de tentar o mar que conduz a todas as possibilidades. Que o mar me leve para longe, sozinho, a que terras não importa. Para que meus ferimentos cicatrizem e talvez algum dia eu possa voltar para servirmos meu bom tio, mais uma vez, como tocador de harpa, caçador e vassalo. Colocaram-no com cuidado num pequeno barco, sem vela nem remos. Ele deixou a espada na praia, pois já não poderia servir-lhe, mas levou a harpa para confortá-lo durante a viagem. Chorando, empurraram o barco para o mar e recomendaram Tristão a Deus, e o mar o levou consigo. Durante 7 dias e 7 noites, Tristão ficou sobre as águas. Depois, finalmente, aproximou-se de uma praia. Na escuridão da noite, pescadores ouviram melodias suaves com a prata, flutuando sobre as águas. Ao amanhecer, eles encontraram sem sentidos em seu barco a mão pousada sobre a harpa silenciosa. Os pescadores levaram Tristão para a praia e imediatamente enviaram uma mensagem para a sua senhora, pois ela possuía o dom de curar as pessoas. A senhora era Isolda a Bela. Sua mãe, a feiticeira rainha da Irlanda. E esse porto era o de Whitehaven, onde Morholt pousava em seu túmulo. E assim eles transportaram o estrangeiro ferido para a princesa Isolda. Entre todas as mulheres do mundo, só ela podia curá-lo. Mas de todas as mulheres do mundo, era ela a que mais desejava vê-lo morto.